Vamos ser claros, gente. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, mentiu e muito na carta que ele enviou para o presidente do Brasil, Lula. Ele contou mentiras, só isso. A carta curta, pequenininha, e eu contei 9 mentiras nela, tá? Coloquei tudo no meu blog hoje. Vou até pegar aqui, ó, uma por uma, porque eu não sei de cor, não. São muitas. Vou começar do começo. Tá bem no começo lá. Conheci e tratei o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. Mentira! Bolsonaro não foi respeitado enquanto ele estava na presidência da República, ocupando o cargo de presidente do Brasil. Pelo contrário, ele ficou super isolado. O Brasil nunca esteve tão isolado como naquela época. Ele foi motivo de chacota em vários momentos, inclusive quando ele fez o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, na época da pandemia. Eu vou ler algumas manchetes da época, tá? Só preciso refrescar a memória. Abril de 2022, Congresso em Foco. Bolsonaro vira motivo de chacota da mídia mundial por negar o coronavírus. Abril de 2020, tá? O coronavírus estava aí, ó, explodindo no mundo. CNN, setembro de 2021. Em Nova York, Bolsonaro toma bronca pública e faz Brasil virar chacota. Dá um Google aí que vocês acham dessas notícias, tá? Band, mesmo mês, mesmo ano, setembro de 2021. Discurso de Bolsonaro na ONU tem repercussão negativa na comunidade internacional. BBC, outubro de 2021. G20, isolado, Bolsonaro tem a agenda esvaziada e é ironizado pela imprensa italiana. France Press, setembro de 2022, AFP, né? A diplomacia da era Bolsonaro, 2 pontos. Um Brasil isolado do mundo. É isso que a gente viveu. O Globo, janeiro de 2023, Bolsonaro vira piada em famoso talk show nos Estados Unidos após atos golpistas em Brasília. Tá? Então, mentira, tá? Então, vamos lá. Aí, o Trump continua. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, é uma vergonha internacional. Mentira, mesmo motivo. Ele não foi um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, né? Já falamos disso. Item 3. Vai continuar a carta. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Ele fala imediatamente com caixa alta, todas as letras maiúsculas. Ó, vou falar do imediatamente daqui a pouco, mas vamos começar. O Supremo Tribunal Federal tá julgando o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais um monte de gente por crimes que foram muito bem fundamentados, uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Ele foi acusado de 5 crimes, eu vou ler aqui, tô virando a cabeça porque eu tô lendo, tá, gente? Ó, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Então, uma denúncia que tá correndo, agora tá no judiciário, tem todo um processo, um rito legal que tá sendo cumprido, né? Todas as fases processuais devidas, né? Não tá tendo nenhum atropelo, como aliás aconteceu quando o Lula foi preso lá atrás, mas não vou entrar nisso não. Então não é uma caça às bruxas, meu amiguinho, é a justiça que está trabalhando, e isso é o poder judiciário, não é o executivo, tem nada a ver com o governo Lula, tá? E outra coisa, muita impertinência você escrever imediatamente, pare com isso. Senão, o meu filho, a gente não é colônia mais não, tá? O Brasil tá um país independente, não temos que acatar ordens de presidente de outro país não, tá? Nos poupe dessas suas ordens aí. Vamos continuar. Aí ele começa um outro parágrafo. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres. Ele não explica, né, quais ataques foram esses. Mas provavelmente ele não deve estar falando do amigão dele, Jair Bolsonaro. Porque, assim, as eleições do Brasil teve organizações e entidades do mundo inteiro que compareceram aqui e atestaram a lisura das eleições. Tanto de 2018, 2022, 2014, todas
inclusive entidades dos Estados Unidos. Então, assim, isso daí pode ficar tranquilo. O que teve de ataque às eleições foi o ex-presidente Bolsonaro e ele está sendo julgado justamente por isso, né? Por isso que tá rolando julgamento no STF. Então, mandar fazer blitz para fechar BR no Nordeste no dia da eleição, para poder atrapalhar a eleição, não concordar com o resultado e ficar, não entregar a faixa, fugir do país, incentivar as pessoas a entrarem em órgãos públicos, em prédios públicos históricos, depredar esses prédios, né? Ele teve, segundo foi denunciado, ele inclusive concordou com o plano de matar o Lula, de matar o Alexandre de Moraes. Então, realmente, isso foi um ataque muito grave, como diz o Trump, né? Ataques insidiosos contra eleições, mas não foi do Brasil, não foi do TSE, não foi do governo Lula, não foi do Jair Bolsonaro, e ele está sendo julgado por isso. Beleza. Aí ele continua. A violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo STF, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas. Não são ordens secretas e ilegais. De novo, é a justiça tentando fazer com que empresas gringas respeitem as nossas legislações, a nossa legislação, as nossas leis, e elas têm que respeitar, assim como a gente, quando atua nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, tem que respeitar as leis locais. Então, assim, desculpa, sabe? Ilegal é a empresa gringa que acha que pode vir aqui e fazer o que quiser sem cumprir nossa legislação, tá? Aí ele continua fazendo a ameaça dele, não é mentira, é uma ameaça, né? A partir de 1º de agosto, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas as quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos. Isso aí vai ferrar com o Brasil, com a economia do Brasil, se realmente acontecer, tá? Principalmente a agroindústria. Então, assim, para não prender o Bolsonaro, vamos ferrar com o brasileiro. É isso que eles querem, né? Então, e outra coisa, ele mandou essas ameaças para vários outros países, Bangladesh, Indonésia, África do Sul e tal, mas não teve tarifagem de 50% para esses países, não. É 20%, 30%. Então, a coisa aqui no Brasil foi brutal, foi política, claramente política. Ele acha que a gente é colônia dos Estados Unidos. Bom, aí vem a parte mais engraçada, né? Tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil, concluímos que a gente tem que se afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e bandeiras tarifárias. Enfim, 50% é muito menos do que seria necessário para a gente ter condições. Gente, mais uma mentira, né? A sexta já, tá, gente? Eu esqueci de contar, mas já a sexta mentira. Os Estados Unidos não estão passando perrengue na relação comercial com o Brasil, não. Pelo contrário, há pelo menos 17 anos a balança comercial é favorável para os Estados Unidos. Isso são dados oficiais dos dois países. Os dados parciais de 2025, a vantagem americana é de 1,6 bilhão de dólares. No somatório da série histórica, que vem desde 1997, o Brasil tem um déficit comercial com aquele país de 49,9 bilhões de dólares. Então, assim, mente, né? Mente com a cara lavada e os fanáticos dele, acredita e pronto. Vamos lá, aí ele continua. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil decidir fabricar dentro dos Estados Unidos, aí lá pra lá. Por qualquer razão. Aí é engraçado, de novo. Entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. O déficit que é uma grande ameaça à nossa economia, até à nossa segurança nacional. Gente, que déficit? É muita mentira, é a sétima mentira, repetindo a mentira anterior, mas repetindo e reforçando, né, daquele jeito dramático da extrema-direita. Então, assim, me poupe. Aí continua. Devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais, digitais dos americanos, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo a investigação e tal. Mais uma ameaça, mas eu não vou entrar nesse mérito. Oitava mentira, gente. Oitava mentira. Por quê? Porque não tem práticas comerciais desleais. Isso é conversa para inglês ver. E, aliás, eu
destaco aqui que os ingleses não estão gostando muito do que eles estão vendo, não, porque tem uma matéria do The Guardian de ontem chamando a carta de Trump de destemperada. Destemperada eles pegaram até leve, né? E aí, por fim, tá lá. Termina a carta, se quiser abrir seus mercados, até agora fechados para os Estados Unidos, eliminar suas tarifas, quem sabe a gente reconsidere, papapá. E aí termina. O Senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Isso pra mim é a nona mentira, tá? Porque a gente tá muito decepcionado, é impossível não decepcionar com um país que elege um energúmeno como Donald Trump para ser o presidente da República. Então, assim, estou decepcionado com os Estados Unidos e com os norte-americanos. E aí eu finalizo o post de hoje, que eu tô lendo aqui para vocês, como vocês perceberam, citando um trechinho do poema do Carlos Drummond de Andrade. Trechinho pequenininho, tá? Homenagem ao Donald Trump. Por que mente o homem? Mente, desesperadamente. É isso, gente. Agora só nos resta torcer para que esse tiro do Trump, da extrema direita maluca que ocupou o poder nos Estados Unidos e em parte do mundo, saia pela culatra e que a gente volte a respirar num mundo minimamente normal de novo, porque tá cansativo esse mundo que a gente tá vivendo, né? Nossa Senhora.